Olá, pessoal, bom dia. Então, essa semana a gente está entrando nos transtornos mentais, né? E também na dependência química causada pelas drogas. Então, hoje a gente vai iniciar com a fisiopatologia da dependência química das principais drogas e depois a gente vai entrar na fisiopatologia dos transtornos mentais. Todos de forma mais geral, né? Porque é uma quantidade muito grande de conteúdo. Então, nós vamos detalhar como é que funciona o sistema de recompensa na dependência química. Vamos ver a fisiopatologia das drogas estimulantes, das principais drogas depressoras, das drogas alucinógenas e dos opioides. Depois veremos a fisiopatologia dos transtornos mentais, os fatores genéticos e ambientais principais que estão associados e os aspectos patológicos da depressão, do transtorno de ansiedade e da esquizofrenia. Então, as drogas são substâncias que, quando introduzidas em um organismo vivo, elas vão provocar alterações bioquímicas dentro desse indivíduo. E essas alterações bioquímicas normalmente se refletem como alterações físicas ou comportamentais, ou seja, o indivíduo vai consumir a droga e vai passar pelos processos bioquímicos que vão provocar alterações físicas ou alterações comportamentais. Então, é quando o indivíduo ingere um alucinógeno e aí ele muda o comportamento porque ele está tendo as alucinações. Ou quando ele ingere um estimulante e ele não consegue ficar parado, ele fica ativo o tempo todo porque vai provocar alterações físicas nesse indivíduo. Então, a gente pode classificar as drogas de algumas maneiras. Então, a classificação da droga quanto à natureza dela, como ela foi produzida, pode ser natural, né, que é quando ela é extraída diretamente de uma planta, sintética, quando ela é produzida diretamente de forma artificial em laboratório, e as semissintéticas, que são aquelas drogas que são extraídas do meio natural, mas elas são alteradas ou modificadas até chegar ao consumidor. Então, os principais exemplos de droga natural são a maconha, né, que é extraída diretamente da cannabis. Como sintéticas, a gente tem a metanfetamina, que é aquela que vocês se lembram da série, né, Breaking Bad, que tem um laboratório para produzir o cristal. Quanto mais purificado, mais forte é a resposta da droga. Então, esse é um exemplo de droga sintética. E temos a semissintética, em que se enquadra aí a cocaína, que vai ser extraída da planta da coca, mas ela vai ser modificada para se transformar em uma droga, né? Ela é uma folhinha lá e ela vai passar por inúmeros processos até ser convertida em pó. Outra classificação que a gente pode fazer também é quanto à liberação da comercialização de determinados tipos de drogas. Então, a gente pode classificar as drogas em lícitas e ilícitas. Então, as drogas lícitas são aquelas em que a comercialização é liberada por lei, né? Então, a gente tem os medicamentos, né? Medicamentos também são drogas, as bebidas alcoólicas, o cigarro de tabaco. E as ilícitas são aquelas drogas em que a comercialização já vai ser proibida por lei. Então, é a maconha, a cocaína, as anfetaminas, não todas, a gente também tem medicamentos que são anfetaminas, o LSD, certo? Então, é importante aqui ressaltar para vocês que hoje em dia alguns médicos receitam, né, aquele componente da maconha, mas ele tem que ser preparado farmacologicamente e é apenas o canabidiol que é direcionado a esse tratamento de dor, né, para melhorar a dor em algumas pessoas, em algumas situações específicas, mas não a maconha em si como um todo. Por quê? Porque existem inúmeros outros canabinoides que são prejudiciais. Então, é quando é preparado especificamente em um laboratório de farmacologia que se retira apenas o canabinoide, certo? Quando uma droga ela causa alterações bioquímicas em um organismo, e essas alterações que eu mencionei lá no início vão causar mudanças nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes dos indivíduos, nós estamos falando de uma droga psicotrópica, ou seja, vão causar mudanças no sistema nervoso da pessoa. São as drogas psicoativas, que são essas que nós mencionamos aí anteriormente. Isso tanto para drogas lícitas como para drogas ilícitas, tá?
Então, essas elas podem alterar a nossa consciência, as nossas percepções, o nosso humor, nos acalmar ou nos estimular, né, nos alertar. Então, o sistema nervoso central é o responsável por receber e fornecer informações que praticamente todos os elementos do nosso organismo, portanto, uma droga que altera o sistema nervoso central, vai refletir praticamente todo o nosso organismo, porque é lá que elas vão atuar, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas drogas, elas vão ter uma ação direta no sistema nervoso, e não é o nosso sistema nervoso que vai receber os estímulos externos e internos e responder a isso. Então, se eu estou afetando ele, eu vou afetar todo o funcionamento do meu corpo, não é isso? E para além dessas duas classificações, a gente também pode classificar as drogas psicoativas com base nas ações e efeitos que elas têm em nossos corpos. Então, essas drogas, elas podem ser drogas depressoras, drogas estimulantes, drogas alucinógenas e opiáceos. E aqui eu destaco para vocês que muitas drogas se enquadram em mais de uma classificação, como a gente vai já ver. Então, as drogas que são classificadas como depressivas, elas deprimem a função do sistema nervoso central. Então, elas diminuem o nível de excitação ou de estimulação em certas áreas do cérebro, diminuem a frequência cardiorrespiratória, a pressão arterial, causam tontura, falta de coordenação, redução da velocidade de processamento, então eu fico com uma queda ali na minha capacidade cognitiva. Portanto, ela pode afetar a forma que a gente interpreta e reage ao que está acontecendo ao nosso redor e nos leva a pensar e agir mais lentamente. Então, as drogas que se enquadram dentro desse grupo das depressoras, a gente pode colocar aí os barbitúricos, né, que isso é o que a gente chama de tranquilizante, que eles ajudam a pessoa a dormir, a acalmar, também podem anestesiar, também são usados como anticonvulsivos, né? Porém, os barbitúricos, eles não são mais prescritos, né? E aqui a gente está falando de uma droga lícita, eles não são mais muito prescritos por causa dos efeitos colaterais e do alto potencial de dependência que está associado a eles. Hoje em dia, se receita mais nesse sentido de ajudar a pessoa a dormir, a relaxar, as benzodiazepinas, né? Que elas vão aí tratar insônia, ansiedade, também funcionam como anticonvulsivos e não tem esse potencial tão elevado como os barbitúricos. Tem potencial, obviamente, mas não tão elevado quanto os barbitúricos. Entra agora também o álcool, né, o etanol, que reduz as inibições, né? Então ele atua em uma parte do sistema nervoso, reduzindo as inibições, a pessoa fica mais solta, fica menos tímida, mas ele reduz ali em outras regiões do cérebro o controle cognitivo, a coordenação, a pessoa, o primeiro sinal é ela ficar com a fala arrastada, né? A gente já percebe logo. Então, nesse ponto cognitivo, nesse ponto de coordenação, ou seja, motor, ele já vai agir deprimindo. E isso não vai ser compensado, né? Quando a gente tem aí com fontes energéticas, porque acaba desidratando o indivíduo. Aí a gente tem o aumento da sobrecarga cardíaca, por quê? Porque se eu estou desidratando o indivíduo, eu estou reduzindo a quantidade de água no indivíduo. Quando eu reduzo a quantidade de água no indivíduo, o que é que eu estou fazendo? Diminuindo a volemia, né? Então esse sangue ele fica mais viscoso, mais denso. E se eu tenho um sangue mais pesado para bombear, eu vou exigir mais do meu coração e aí ele começa a contrair de forma mais intensa para conseguir bombear aquele sangue que está mais denso e aí acaba sobrecarregando esse coração e pode levar ao infarto do indivíduo. E também dentro do grupo dos depressores a gente tem a maconha, que quando a gente for ver a fisiopatologia a gente vai ver que ela age também lá deprimindo essa capacidade motora no indivíduo. Já as drogas estimulantes, elas já vão excitar o sistema nervoso central. Então, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o estado de alerta.
Então, os estimulantes, eles deixam as pessoas mais despertas, mais alertas, mais enérgicas, ou até mesmo nervosas e agitadas. Então, é aqueles que a gente vê que a pessoa não consegue ficar parada, né? Ela tem que ficar se mexendo o tempo todo. Então, estes são a cafeína, que além do café, também está presente na Coca-Cola, na Pepsi. E eu destaco aqui para vocês que café não deixa ninguém sóbrio, né? Depois de um porre, depois de beber bastante, a pessoa só vai ficar alerta e bêbada. Então ela vai ficar ali sem ter a capacidade motora, porque não consegue ter a capacidade motora por conta do álcool, mas ela vai ficar alerta porque tomou o café. Então ele não vai curar o porre, certo? Dentro das estimulantes, a gente tem também as anfetaminas, então tem os remédios, Adernal, tem as metanfetaminas, que são drogas ilícitas de fato, o MDMA, que vai ser a base para a produção do êxtase e do LSD. Temos o lança-perfume, que é aquele que o pessoal conhece como loló, né? Que tem um efeito rápido e passageiro, que você inala, né? E ele é muito perigoso porque, pelo menos na minha época, antigamente, era muito comum nas festas, todo mundo cheirando lança. Botava um negócio lá na blusa e ficava cheirando. Graças a Deus, nunca fiz isso na minha vida. Mas era comum e eu conheço um monte de gente que usava e era normal. Era como se fosse, na época dos anos 40, fumar cigarro. Era tipo moda. Mas ele eleva tão rapidamente a frequência cardíaca que ele pode levar a uma parada cardíaca. Então, por isso que ele também é tão perigoso. Que todas as drogas estimulantes, né, elas elevam muito rapidamente a frequência cardíaca e a pressão arterial. Dentro também vai estar a cocaína, a nicotina, que tem no cigarro, também é um estimulante, a Ritalina, que é usada no tratamento do TDAH, né? E que as pessoas muitas vezes utilizam para conseguir se concentrar melhor, para estudar mais. A gente vê muitos alunos de medicina mesmo, os alunos que estão em pré-vestibular, utilizando a Ritalina para conseguir ficar acordado mais tempo e estudar durante mais tempo, só que é uma droga estimulante que eleva a frequência cardiorrespiratória, eleva a pressão arterial, a pessoa começa a ter os problemas por não dormir, né? Começa a afetar todo o organismo e aí pode levar a uma parada cardíaca e outros danos que são causados. Então, a curto prazo, elas vão poder causar exaustão, a apatia, a depressão, depois que termina ali o efeito, e a longo prazo, obviamente, vai causar a dependência, a hostilidade, a paranoia, né? Dependendo da quantidade de droga que a pessoa utiliza, isso pode causar um dano muito elevado no sistema nervoso e ela começar a ficar tão agitada que ela fica nervosa e parte para a agressividade. Isso também está muito relacionado com cada tipo de pessoa, né? Tem gente que vai usar a droga e vai ficar só feliz dançando, tem gente que vai usar a droga e já vai partir para procurar alguma briga, alguma coisa. Então tá tudo muito associado com o indivíduo. A maioria das drogas, elas ampliam aquilo que já é característico da personalidade do indivíduo. Depois nós temos aí os alucinógenos, né? No terceiro grupo. Então, os alucinógenos, ou também chamados psicodélicos, causam aos indivíduos percepções distorcidas, ou seja, alucinações, sensações intensificadas, psicose, e estes podem estimular ou deprimir o sistema nervoso central e são classificadas pelas alterações de percepções que causam, que têm experiências diferentes nos indivíduos de acordo com a sua personalidade individual. Então, estas incluem o LSD, que é o que se conhece pelo ácido, a psilocibina, que são os cogumelos, né? Então, quando a gente fala brincando dos cogumelos, é porque de fato eles são alucinógenos. A pessoa vai ver aquelas luzes, vai ver a alucinação mesmo. E a última classe de drogas são os opiáceos ou opioides, né? Os opiáceos são aqueles provenientes de fontes naturais e os opioides são aqueles que são sintéticos, tá? Que são sintetizados em laboratórios, mas todos eles são do grupo dos opioides, dos opiáceos. Então, eles podem atuar como depressivos,
Então, eles podem deprimir o sistema nervoso central, diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial, relaxar e induzir ao sono, porém funcionam em diferentes mecanismos em um nível neuroquímico. E eles, além disso, além de atuar da mesma forma que as drogas depressoras, né, no nosso corpo, eles também têm um segundo papel, que é um efeito analgésico. Eles conseguem reduzir a dor. Então, quando eu falo ali de opioides, eu estou falando da morfina, né, da heroína. Então, eles têm essa capacidade de reduzir a dor. E eles não vão se enquadrar dentro das drogas depressoras, alguns enquadram, outros não enquadram, porque o mecanismo ele é diferente de como acontece essa depressão do sistema nervoso. Então, os principais são a morfina, a codeína, a heroína, a oxicodona e o Vicodin, que são medicamentos mesmos utilizados para aqueles que sentem dor intensa. Então, nem todas as drogas se encaixam perfeitamente em uma categoria ou em outra. Então, o êxtase ele se enquadra ali no grupo dos estimulantes, como eu falei, mas ele também se enquadra dentro dos alucinógenos. Ele também tem essa capacidade de gerar uma alucinação. A maconha ela é depressora, a pessoa perde um pouco a capacidade cognitiva, ela perde a capacidade motora, certo? Mas ela também é uma droga estimulante, certo? Então, ela também traz uma associação de estímulo e uma associação depressora. Então, foi o que eu falei no início. Nem todos vão ter aí são enquadrados em apenas um grupo. Pode haver mais de um, por todas as funções que essas drogas desempenham. Mas aí, quais são os efeitos dessas drogas nos indivíduos, né? A primeira coisa que acontece quando uma pessoa ingere uma droga, principalmente com fins recreativos, né, é que essa droga ela vai causar no indivíduo uma sensação de bem-estar, de euforia. Ele vai ficar feliz de ter usado aquela droga. Então, nesse sentido, o indivíduo busca as drogas a fim de ter essas sensações. Devido a isso, devido a ele ficar buscando para obter essa sensação de bem-estar, surge a dependência, né? Que pode ser física ou psicológica. Então, a dependência física, ela vai alterar o metabolismo, outras funções do organismo que fazem com que o organismo se adapte à droga. Assim, só vai funcionar corretamente com o uso da droga, né? Então, não é só uma dependência psicológica nesse caso. Então, além dele querer sentir aquela sensação de bem-estar, ele também o organismo precisa para funcionar da presença daquela droga. A gente vai já ver no processo de transmissão dos neurotransmissores, algumas drogas afetam, né, da dependência física. E o nosso sistema nervoso ele só vai conseguir realizar sinapses através desses neurotransmissores se tiver a presença da droga, porque ela vai prejudicando aí a liberação desses neurotransmissores. Então, com o tempo, o organismo ele vai se adaptando a só funcionar na presença da droga, e aí causa essa dependência física. Mas a dependência psicológica vai ser a necessidade que o indivíduo tem de sempre querer ter aquela sensação, né, de felicidade, de bem-estar, de euforia provocada pelo consumo da droga. Então, ele só quer sentir novamente a sensação. Não é uma dependência física, né, em que o próprio organismo, para desempenhar seu papel, ele precisa da droga. Então, a gente tem esse primeiro processo acontecendo no uso das drogas, a ocorrência da dependência, que pode ser uma dependência física ou uma dependência psicológica. E aí, com o uso dessa droga, o que é que pode acontecer em sequência, né, que está aí no quadro rosa? É a tolerância. Então, com o uso prolongado da droga causado pela dependência, o indivíduo pode desenvolver uma tolerância. E o efeito de tolerância ocorre quando o indivíduo consome uma certa dose da droga inicialmente, e aí ele tem aquela sensação, tá ótimo, tô feliz, é muito bom. E à medida que ele vai consumindo a mesma dose dessa droga, vai chegar o momento em que ele não vai ter mais a mesma sensação que tinha anteriormente. E é isso que se chama o processo de tolerância, certo? Que ele vai precisar sempre cada vez mais de uma dose maior para ter a mesma sensação que ele teve da primeira vez, no início que ele estava consumindo essa droga. Então, consequentemente, o indivíduo vai buscar uma dose maior para obter aquela sensação novamente
E quanto mais se aumentam as doses, mais tolerante o usuário se torna. Então, é nesse ponto que, a depender da dose consumida por esse indivíduo, pode-se chegar à overdose, né? Então, a overdose já vai ser o quê? Que é essa terceira etapa a que se chega. É a reação do organismo após ingerir altas doses de drogas em um curto espaço de tempo. Assim, o organismo ele não consegue metabolizar, desintoxicar a droga mais rapidamente do que ela é absorvida, podendo causar coma, sonolência, sensação de sufocamento, dificuldade para respirar, diminuição da frequência cardíaca, náusea e vômito são muito normais, desmaio, desorientação e até levar à morte. Então, a síndrome de abstinência, que vem em sequência, né, ou no processo de dependência do indivíduo, ocorre quando o indivíduo diminui essas doses de consumo da droga, tentando se livrar, né, tentando largar a droga, e aí vai acontecer ou se livrar ou porque não tem o dinheiro, né, acabou o dinheiro para tentar ter o acesso à droga, e aí essa diminuição das doses de consumo da droga, ou até mesmo a interrupção abrupta, que é quando o indivíduo não tem de fato dinheiro para buscar isso, pode causar essa síndrome de abstinência. E nesse processo de desintoxicação é importante o acompanhamento de um médico, pois é normalmente acompanhado de febre, suores, irritabilidade, o indivíduo pode convulsionar, né? Então, tudo isso no processo de abstinência, de tentar se livrar, né? De ficar limpo, como se diz, ele tem que ser acompanhado. É por isso que existem os locais específicos para que você se interne e faça esse processo acompanhado de um médico. Porque a dependência física e psicológica estão associadas ao uso dessa droga. E quando existe essa dependência física e psicológica, dificulta você conseguir se livrar de uma droga, né, da necessidade do consumo da droga sozinho. E aqui eu destaco para vocês que, professora, então o organismo ele não consegue de jeito nenhum equilibrar esse processo dentro do indivíduo, né? O indivíduo começa ali a consumir droga e o corpo ele não consegue eliminar. Normalmente, né? A pessoa, quando ela vai consumir uma droga, ela consome num local específico. Então, é o que muita gente fala, não, pode consumir, porque dá uma palpitação no início, mas logo para, né? Logo volta ao normal a palpitação e fica só o bem-estar, fica só a sensação legal. Por quê? Porque o indivíduo ele consumiu a droga a primeira vez ali em um determinado ambiente e o organismo viu que o consumo daquela droga naquele ambiente estava associado a um aumento do pico, né, da frequência cardiorrespiratória. E aí, das outras vezes que a pessoa fica consumindo a droga naquele mesmo ambiente, que é o padrão, usuários de droga consomem a droga no mesmo local, normalmente, ou no seu quarto, ou em uma festa específica. Então, o corpo não espera que ele ingira a droga para começar a diminuir a frequência cardiorrespiratória. Então, ele vai aumentando a dose e os impactos no corpo não vão sendo tão grandes, ele não vai percebendo o dano que está causando, aumentando essas doses tão intensamente, porque o organismo, na hora que chega no local, antes mesmo de ingerir a droga, ele já reconhece, opa, eu conheço aqui esse local, esse estilo de ambiente, ele vai utilizar a droga, vai subir a frequência cardiorrespiratória dele, então eu já vou começar a baixar a frequência cardiorrespiratória dele, eu não vou deixar que ela suba. Então, ele já começa a baixar, por isso que ele não tem, à medida que ele vai aumentando as doses, o impacto, né? Ele não tem, então se ele aumenta muito a dose na outra vez que ele vai usar, porque já está com tolerância, né? Então, ele vai ter um pico cardiorrespiratório e já vai morrer. Não, não é assim, porque o organismo ele vai balanceando pelo conhecimento que ele tem do ambiente. Só que aí o que é que acontece? Vai ter uma hora, né? Que essa pessoa ou vai ingerir uma quantidade muito elevada dentro desse ambiente, e aí, de fato, o organismo não vai conseguir eliminar a quantidade de droga, nem equilibrar,
porque foi uma quantidade imensa demais, ou na maioria das vezes as pessoas que têm overdoses, isso aí são os estudos que mostram, elas têm overdoses porque utilizaram as drogas em um lugar totalmente diferente do que elas costumavam utilizar. Então o indivíduo, ele toda a vida usava a droga numa festa específica, né, num ambiente específico. E ele utilizava, um dia ele estava em casa jogando videogame, chegou um amigo e disse, vamos usar, vamos usar, vamos usar. Só que ele já estava num processo de tolerância elevado, então ele precisa daquela quantidade elevada. Quando ele utilizou aquela quantidade elevada e o organismo dele não tinha reconhecido o ambiente do quarto dele como um ambiente no qual a frequência cardiorrespiratória aumentava pelo uso da droga, ele não começou antecipadamente a baixar essa frequência cardiorrespiratória. E aí, quando ele jogou aquela quantidade imensa de droga dentro do organismo, o pico na frequência cardiorrespiratória foi tão grande que o organismo não conseguiu equilibrar. Então, aí ocorre o processo de overdose. E isso a maioria dos casos de overdose é quando a pessoa utiliza, né? Pessoa tolerante à droga, utiliza a droga em um local diferente da qual ela está acostumada a utilizar, porque isso também vai ser diferente ao sistema nervoso central que controla todas as nossas funções no organismo, certo? Então, de forma geral, o usuário de drogas, ele pode ter como consequências problemas físicos, então vai ter aí destruição de neurônios. Se eu tenho destruição de neurônios, eu vou ter a redução da capacidade cognitiva, eu vou ter lesões no fígado, porque quem é que está metabolizando essas toxinas que estão entrando dentro do organismo é o fígado. Então, quando ele tem essa sobrecarga pelo processo de desintoxicação, acaba sendo lesionado e aí inicia um processo de hepatite, pode até evoluir para cirrose, principalmente quando a gente está falando aqui do etilismo, né? Favorece contrair doenças contagiosas. Quando o indivíduo ele utiliza drogas, ele tem uma queda na funcionalidade do seu sistema imune. Então, isso favorece com que ele contraia doenças infecto-contagiosas. E aí a gente destaca as infecções sexualmente transmissíveis. Também pode gerar aí mudanças no apetite e no sono. Nós vimos lá na aula de obesidade que existem drogas que têm essa capacidade aí de atuar sobre os neurotransmissores anorexígenos, né? Então, eles vão estimular a liberação de muitos anorexígenos e esses anorexígenos vão inibir o apetite. Também vão atuar sobre o sono, né? Então, o indivíduo, principalmente as estimulantes, ele não consegue dormir porque ele está num estado excitatório muito grande. Temos alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial, então pode gerar sobrecarga do coração, pode gerar arritmias, principalmente a longo prazo do uso dessa droga. Podemos ter também problemas psicológicos, então as drogas estão associadas ao desencadeamento dos transtornos depressivos, da esquizofrenia, transtorno de ansiedade, da psicose, certo? Além disso, nós também temos associado ao uso das drogas os problemas sociais. Então, a gente tem a marginalização, aquele indivíduo que começa a se tornar um viciado, ele acaba se afastando da família, sai do trabalho, vai morar na rua. Temos os acidentes de trânsito associados principalmente ao etilismo. Temos violência doméstica, aquele que chega drogado e acaba agredindo a família, certo? Ou os assaltos mesmo, a pessoa vai assaltar em busca do dinheiro para conseguir comprar mais droga. O tráfico de drogas propriamente dito, né? Que é um processo de extrema violência que acontece. Então, tudo isso é favorecido pelo uso de drogas. Então, obviamente, esses efeitos a médio e longo prazo irão variar dependendo da droga que o indivíduo está utilizando. Agora, como é que funciona a patologia do uso das drogas, né? Então, isso tudo que eu mencionei ocorre porque as drogas psicoativas afetam diretamente o sistema nervoso central, especificamente um sistema que é chamado de sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele vai provocar a liberação do neurotransmissor dopamina, que vai interagir com o centro de prazer e, consequentemente, o indivíduo vai apresentar a sensação de prazer e bem-estar.
Então, é isso que as drogas fazem. Elas atuam ali nesse sistema de recompensa, que é o sistema relacionado ao prazer, e aí ela libera uma quantidade muito grande de dopamina e faz com que o indivíduo sinta uma sensação de bem-estar, de prazer muito grande e, consequentemente, associa esse prazer ao uso da droga. No entanto, como dito, por mais que ele traga essa sensação de prazer, vai ter como efeito a dependência, a tolerância, pode ocorrer a overdose, se tentar parar vai ocorrer a síndrome de abstinência, certo? Então, o que é esse sistema de recompensa? Então, como vocês veem aqui na figura, o sistema de recompensa ele é formado principalmente por esses dois, a gente pode dividir assim, o sistema mesolímbico e o sistema mesocortical, tá? Então, o sistema mesolímbico vai incluir aí a área tegmental ventral, certo? Que é essa roxinha que tá aí mostrada na figura. E dessa área tegmental ventral saem os neurônios dopaminérgicos, né? Que possuem a dopamina como seu neurotransmissor principal. Então, a gente tem nessa área tegmental ventral inúmeros corpos celulares de neurônios dopaminérgicos. E esses neurônios, eles vão terminar lá, com as suas terminações de axônios, no núcleo accumbens, certo? Que é essa partezinha mostrada aí em roxo também pela seta azul. E a área tegmental ventral, juntamente com o núcleo accumbens, vão formar esse sistema mesolímbico. Mas os neurônios dopaminérgicos que partem aí da área tegmental ventral, eles também podem ser direcionados ao córtex pré-frontal. E esse é o chamado sistema mesocortical. Quando a gente tem a conexão da área tegmental ventral com o córtex pré-frontal, nós temos o sistema mesocortical. Eu destaco para vocês que cada droga ela vai ter o seu mecanismo de ação particular, mas todas elas vão atuar direta ou indiretamente, ativando o sistema de recompensa cerebral. Então, quando a gente se depara com um estímulo prazeroso, o nosso cérebro ele lança um sinal, né? Ele aumenta a concentração de dopamina. Essa dopamina, como eu já disse, é um importante neurotransmissor do sistema nervoso central. Então, ela vai atuar no núcleo accumbens e no córtex pré-frontal, que são regiões centrais do sistema de recompensa e importante para causar os efeitos das drogas, que é os efeitos de prazer, de sensação de bem-estar. E o núcleo accumbens é o principal relacionado a essa sensação de prazer, de bem-estar, e o córtex pré-frontal é o principal relacionado ao armazenamento da memória daquele prazer, daquele bem-estar. Então, as drogas de abuso, além de agirem sobre muitas estruturas do sistema nervoso central, né, que a gente tem também, vai deprimir algumas regiões motoras, exemplo do álcool, vai reprimir algumas regiões motoras, regiões cognitivas, mas vai agir em outras regiões sendo estimulante, né, gerando uma sensação de prazer. Então, elas atuam sobre muitas regiões, mas elas também vão atuar sobre o sistema mesolímbico e o sistema mesocortical, que constituem o sistema de recompensa. O sistema mesolímbico ele é composto por projeções dopaminérgicas que partem da área tegmental ventral e chegam principalmente ao núcleo accumbens, mas também vai partir aí para a amígdala cerebral, certo? Também vai partir aí para o hipocampo, tá? Então, ele também, os neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral também são direcionados a essas outras regiões, mas o principal relacionado à sensação do prazer e bem-estar é o núcleo accumbens, certo? Então, essa área tegmental ventral é onde se localizam os corpos neuronais dopaminérgicos e vão ser responsáveis também pelas projeções desses neurônios para as demais estruturas do sistema de recompensa, ou seja, as projeções, as terminações de axônios lá para o núcleo accumbens e lá para o córtex pré-frontal. O núcleo accumbens vai ser responsável pelo prazer, pelo aprendizado do uso daquela droga e pela motivação de utilizá-lo e a valorização do estímulo gerado por aquela droga.
E o sistema mesolímbico é o qual ele faz parte, que ele vai estar relacionado ao mecanismo de condicionamento, ao uso da substância, à dependência, à memória, às emoções ligadas ao uso, né? Então, ele dá a sensação de prazer. Então, aí, se ele quer ter aquele prazer constantemente, vai acabar gerando a dependência, certo? Já o sistema mesocortical, ele vai ser composto pela área tegmental ventral, pelo córtex pré-frontal, pelo giro do cíngulo e pelo córtex órbito-frontal. Então, o córtex pré-frontal, ele vai ser responsável pelas funções cognitivas superiores e pelo controle do sequenciamento de ações. Então, o giro do cíngulo, por estar localizado acima do corpo caloso, ele tem conexões com diversas outras estruturas do sistema límbico e tem as seguintes funções: atenção, memória, regulação da atividade cognitiva e emocional. E o córtex órbito-frontal é responsável pelo controle do impulso e da tomada de decisão. Então, as alterações que ocorrem no sistema mesocortical em decorrência do consumo de substâncias psicoativas estão relacionadas com a compulsão e a perda de controle para o consumo de drogas. Mesmo eu sabendo que aquela droga ela vai me causar um prejuízo, que eu vou estar aí afetando o meu organismo, que ela está me fazendo mal, que eu estou percebendo que eu estou dependente fisicamente e psicologicamente, mas eu não consigo controlar, eu não consigo ouvir a razão e mesmo assim eu tomo a decisão de usar. Então a gente vai já ver lá na frente, né, lá nos transtornos mentais, que o córtex pré-frontal ele está associado ao processo de tomar uma decisão e desenvolver o plano de ação para efetuar aquela decisão. Então, o sistema mesolímbico, e principalmente aí no núcleo accumbens, ele vai dar aquele sinal: nossa, usar droga é muito bom, traz um bem-estar, é um prazer imenso, temos que usar droga. Aí isso parte lá para o córtex pré-frontal para ele tomar a decisão: eu vou usar mesmo droga? Faz bem? Não, não faz bem. Então não é para usar? Não vou usar porque o prazer é muito grande. Então ele toma a decisão apesar da consequência, certo? Então, o mesolímbico, ele dá a sensação e o mesocortical, ele toma a decisão de usar a droga mesmo que ela cause algum prejuízo ao indivíduo. Então, ambos os sistemas, o sistema mesolímbico e o mesocortical, funcionam paralelamente entre si e com outras estruturas cerebrais, configurando o sistema de recompensa cerebral, sendo que a dopamina é o principal neurotransmissor presente nesse sistema, porém não é o único, tá? Destaco para vocês. A gente tem neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, o glutamato, o ácido gama-aminobutírico, que é o que a gente vai chamar apenas por GABA. Então, eles vão ser responsáveis pela modulação do sistema nervoso central e também estão presentes no sistema de recompensa. Então, vista a estrutura macro, né, do sistema de recompensa, a gente consegue observar agora a estrutura micro. Observem aí que nesses quadrinhos amarelos eu fiz a divisão. ATV é a área tegmental ventral e NACC é o núcleo accumbens. Então, nós temos o corpo celular do neurônio dopaminérgico na área ATV, que é de onde ele parte, a área tegmental ventral, e as terminações dos axônios, onde serão liberados os neurotransmissores dopamina, estão lá na área do núcleo accumbens. E aqui compreendam nessa figura que também poderia ter aqui o córtex pré-frontal, certo? Essas terminações de axônio chegando ao córtex pré-frontal, que também faz parte do sistema de recompensa. Mas para que vocês compreendam principalmente a ação do prazer relacionado a isso, eu vou trazer aqui a correlação entre a área tegmental ventral e o núcleo accumbens, né? Essa passagem da resposta das dopaminérgicas dentro desse processo. Então, o sistema de recompensa, ou a via mesocorticolímbica dopaminérgica, está envolvida na promoção das sensações de prazer e euforia, bem como na busca por ações ou substâncias que possam promover essas sensações. E ele vai ser constituído, como a gente viu anteriormente, pela área tegmental ventral, que a gente chama de ATV,
onde estão os corpos neuronais, o corpo celular dos neurônios dopaminérgicos, vai ser constituído pelo núcleo accumbens, que é onde ficam as terminações, né, dos axônios desses neurônios dopaminérgicos, e aí vai ter a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal, que a gente também viu lá da parte cortical, que é para onde se dirigem as fibras ou os axônios desses neurônios dopaminérgicos. Além de existirem neurônios dopaminérgicos na área tegmental ventral, a gente também tem alguns neurônios gabaminérgicos nessa área tegmental ventral. Esses neurônios gabaminérgicos, eles têm o papel de inibir os neurônios dopaminérgicos de liberarem dopamina. Então, os neurônios gabaminérgicos liberam a GABA, certo? Esse ácido, ele vai atuar sinalizando para os neurônios dopaminérgicos inibirem a liberação da dopamina. Então, ele é um inibidor da dopamina, certo? Então, quando a gente realiza alguma atividade que aciona esse sistema, os neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral liberam dopamina na fenda sináptica do núcleo accumbens e na amígdala, de onde os sinais são enviados ao córtex pré-frontal, local de controle do raciocínio e do planejamento da ação, a tomada da decisão. Então, de forma resumida, o que acontece é que a ativação do núcleo accumbens cria uma relação positiva com a substância promotora, no caso que a gente está falando é as drogas, né? E isso aí ativa o giro do cíngulo, que juntamente com a amígdala proporciona a formação de uma memória positiva. É bom usar drogas, certo? O sinal, ao chegar no córtex pré-frontal, ele vai modular aquela atividade de forma social, determinando a frequência e o modo de uso. Os neurônios gabaminérgicos, eles vão ser capazes de inibir a liberação da dopamina nas outras áreas, cessando o estímulo prazeroso. E aqui eu destaco para vocês que a gente está falando de drogas, mas esse processo acontece para tudo. Então, por exemplo, o indivíduo ele está com fome, ele come uma pizza, come normal, comida qualquer, ela vai gerar uma sensação de prazer. Então, quando ele se alimenta, chega aqui o estímulo no corpo celular do neurônio dopaminérgico na área tegmental ventral, e aí estimula a liberação de dopamina lá no núcleo accumbens, dando uma sensação de prazer associada à alimentação do indivíduo. Então, é quando se alimenta, depois que você passa algum tempo fazendo exercício físico, o exercício ele passa a te dar prazer. Então, várias coisas que você faz, é dançar, é cantar, se todo tipo de atividade que você faz que te dá prazer, então você vai ser direcionado aos neurônios dopaminérgicos na área tegmental ventral, que vão favorecer a liberação da dopamina, e a dopamina ela dá essa sensação de prazer, de bem-estar. Certo? Isso associado às drogas, mas também associado a diversas outras coisas. E aqui eu quero... onde é que entra esse GABA, né? Vocês imaginem que eu estou me alimentando e aí eu tive essa sensação de prazer. E estou liberando dopamina no núcleo accumbens direto, dizendo, ai, tá ótimo, me alimentei, estou feliz, estou animado. Mas aí, se eu não cessar essa sensação de prazer... como é que o meu organismo vai saber que eu tenho que me alimentar de novo, né? Então, é para isso que existe o GABA, com inúmeros outros sinais, vão ativar os neurônios gabaminérgicos, que liberam a GABA vai lá no neurônio dopaminérgico e inibe a liberação da dopamina. Então, a sensação de prazer acabou. Então, isso é muito importante, esse controle, né, de ativação e inibição, para que a gente saiba o momento de realizar algumas funções que são vitais para o nosso corpo, certo? Então, as drogas de abuso, né, só para vocês compreenderem melhor. Então, as drogas de abuso, elas atuam sobre esse sistema, principalmente pelo aumento de dopamina, e supõe-se que esse seja o mecanismo principal responsável pela geração da dependência. Então, devido à ativação do sistema pela droga, ocorre a assimilação cerebral do uso da substância como uma atividade positiva que deve ser repetida para gerar felicidade e recompensa. Então, com o passar do tempo, depois de instalada a dependência e devido aos mecanismos de neuroadaptação, o uso da droga ele passa a estar mais vinculado com o alívio do desconforto da abstinência do que com o próprio prazer em si.
Então, quando a pessoa não está usando, o desconforto é tão grande, pode ser físico ou psicológico, né? Que ela precisa utilizar aquela droga, não tem como ficar sem a droga. Então, é mais uma neuroadaptação para que ela consuma sempre para manter aquela sensação sempre. Então, esses neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral, o que é que eles vão fazer, né? Eles vão se projetar para a amígdala basolateral, eles vão se projetar para o córtex pré-frontal, eles vão se projetar para o núcleo accumbens. Já os neurônios gabaminérgicos da área tegmental ventral, eles têm como alvo os neurônios dopaminérgicos que estão ali em volta dele, né? Que são vizinhos dele. É como vocês observam, ó. Os neurônios gabaminérgicos, tem vários outros, né, neurônios, tem os neurônios glutaminérgicos, que a gente vai já mencionar, eles estão ali no corpo celular. Por quê? Porque eles têm que enviar o seu neurotransmissor, dos gabaminérgicos é o GABA, né, ele tem que enviar o seu neurotransmissor para os dendritos ali do corpo celular dos neurônios dopaminérgicos, para conseguir realizar essa inibição. Então, a gente não vê prolongamentos de gabaminérgicos lá no núcleo accumbens, lá na amígdala, lá no córtex pré-frontal. Por quê? Porque ele não atua na sinapse. Ele atua passando a resposta ali no corpo celular do neurônio dopaminérgico, e onde é que o corpo celular parte? Ele parte da área tegmental ventral. Então, ele tem que atuar ali na própria área tegmental ventral sobre os neurônios dopaminérgicos que estão em volta dele. Então, ele vai atuar nesses neurônios e vai inibir a transmissão da resposta, que vai favorecer a liberação dessa dopamina nas sinapses lá no núcleo accumbens e no córtex pré-frontal. Então, o nível de ativação dos neurônios dopaminérgicos, né, que vão gerar a sensação de prazer, a motivação para fazer alguma coisa, é normalmente mantido sob controle por entradas de contrapeso gabaminérgicas. E aqui eu me refiro principalmente às ações normais do dia a dia, né? Se alimentar dá a sensação de prazer, mas em seguida a gente tem a ação dos neurônios gabaminérgicos para manter esse controle, esse equilíbrio e a gente continuar desempenhando algumas funções vitais. Então, essas entradas gabaminérgicas, elas vão ser inibitórias diretas que inibem a liberação pré-sináptica de glutamato, né? Então, além dele atuar sobre os neurônios dopaminérgicos, eles também vão atuar sobre esses neurônios que vocês veem aí embaixo, GLU, certo? Que são neurônios glutaminérgicos, que também são neurônios excitatórios, mas eles estão mais relacionados à parte motora do organismo, certo? Então, vamos lá, mais uma vez, destacar para ficar mais fácil de vocês entenderem. Neurônios dopaminérgicos estão relacionados à sensação de prazer, à sensação de motivação, de bem-estar. Os neurônios glutaminérgicos, eles também são neurônios estimulantes, mas a principal ação que eles estimulam é a ação motora, certo? De movimentação, de ação em si, e não de prazer, bem-estar, certo? E os neurônios gabaminérgicos são neurônios inibitórios no geral. Então, pode inibir o neurônio dopaminérgico, pode inibir o neurônio glutaminérgico, certo? Então, voltando. Então, essas entradas gabaminérgicas, elas podem atuar, né, inibindo a liberação do glutamato. Por quê? Porque o neurônio glutaminérgico, qual é o neurotransmissor que ele libera nesse processo excitatório dele? Glutamato. Glutamato é um neurotransmissor. Então, quando ele inibe o neurônio glutaminérgico, vai inibir a liberação do glutamato, certo? Esse glutamato, como eu já falei, é um neurotransmissor excitatório produzido pelos neurônios glutaminérgicos que possui um receptor nos neurônios dopaminérgicos, certo? Então, os neurônios glutaminérgicos, eles têm um papel, né, de estímulo, de excitação, principalmente da área motora. No entanto, no corpo celular dos neurônios dopaminérgicos, a gente tem vários receptores para glutamato. Então, a partir do momento em que eu ativo os neurônios glutaminérgicos e eles liberam glutamato, esse glutamato ele pode vir aqui no corpo celular
do neurônio dopaminérgico e ativar ele ainda mais a liberar mais dopamina. Então, eles podem trabalhar associados para sinalizar uma sensação de prazer ainda maior, né? Então, além da gente ter a ativação pelo uso da droga, pela alimentação, né, o exercício físico no neurônio dopaminérgico, essa sensação ela pode ser aumentada ainda mais se os neurônios glutaminérgicos também forem ativados, porque quando eles são ativados, eles liberam glutamato, que tem receptores no corpo celular do neurônio dopaminérgico, que vão ativar ainda mais esse neurônio a liberar dopamina. Então, aumenta ainda mais a sensação de prazer, tá? Então, o processo de inibição dos neurônios excitatórios, dopaminérgicos e glutaminérgicos pelo GABA, né, ele é importantíssimo para a fisiologia do indivíduo. Se após comer, como eu já mencionei, né, a euforia ela permanecesse, né, o bem-estar permanecesse, não haveria por que a gente buscar o alimento novamente. Se a gente está se sentindo bem, então os GABA ele tem esse papel de manter o equilíbrio fisiológico entre a excitação e o relaxamento. A excitação emocional, prazerosa, é gerada pelos neurônios dopaminérgicos. A excitação motora é gerada pelos neurônios glutaminérgicos. E o relaxamento, a inibição dessa excitação, seja a emocional, prazerosa dos dopaminérgicos, seja a motora dos glutaminérgicos, vai ser inibida pelo GABA. E aí ele mantém o equilíbrio fisiológico para que a gente continue desempenhando algumas funções corporais essenciais. E aí, infelizmente, nesse processo, as drogas acabam afetando esses neurônios, que é o que a gente vai já detalhar, tá? Então, a droga ela pode atuar estimulando exageradamente os neurônios dopaminérgicos. Então, quando elas estimulam exageradamente esses neurônios, eles liberam muita dopamina e aí tem uma sensação de prazer muito grande, né? Ou elas também podem estimular os neurônios glutaminérgicos, e aí quando estimula os neurônios glutaminérgicos, eles liberam glutamato, e esse glutamato vai atuar estimulando os neurônios dopaminérgicos a liberarem dopamina, também aumentando a sensação de prazer e bem-estar. E outras drogas atuam, em vez de ser diretamente sobre o neurônio dopaminérgico ou diretamente sobre o neurônio glutaminérgico, elas vão atuar inibindo os neurônios gabaminérgicos. Se eu estou inibindo o neurônio gabaminérgico, eu não vou liberar GABA. Se eu não libero GABA, o GABA não pode atuar inibindo a ação dos neurônios dopaminérgicos e dos neurônios glutaminérgicos. Então, a gente tem um pico de liberação de dopamina, tá? Então, são esses os mecanismos de ação principal das drogas. Ou elas atuam diretamente nos neurônios estimulantes, excitatórios, e aí eles liberam mais dopamina porque estão sendo muito estimulados, ou eles vão atuar indiretamente através da ação sobre os neurônios GABA, que vai, se ele está inibido, ele não vai mais inibir a resposta dos neurônios dopaminérgicos e aí continua liberando aquela concentração elevada de dopamina, ou indiretamente sobre os neurônios glutaminérgicos, que eles quem são ativados a liberar glutamato, e esse glutamato liberado em excesso vai ativar os neurônios dopaminérgicos, tá? Então, as drogas que atuam sobre os neurônios gabaminérgicos acarretam na redução das quantidades de GABA normalmente liberadas pelos neurônios, que mantém a homeostasia. Então, durante o uso da droga, não interfere no indivíduo porque o prazer gerado pela dopamina acaba mascarando os danos, mas depois, a longo prazo, tem um impacto muito grande. Se houver uma parada do uso da droga, por exemplo, os níveis de GABA sozinhos não serão suficientes para manter a homeostasia normal do indivíduo, né? Então, quando o indivíduo utiliza uma droga que tem uma ação indireta no GABA, né? Ele inibe muito o GABA, então o que é que o organismo ele entende? Olha, esse neurônio ele está constantemente inibido, então acho que ele não tem funcionalidade.
Aí naquele processo que eu mencionei lá no início, que alguns neurônios começam a ser destruídos, né? Começam a ter lesões irreversíveis. Então, esses neurônios vão ser principalmente os neurônios gabaminérgicos, porque eles não estão tendo função dentro do sistema nervoso central. Então, o organismo entende que eles não têm função, diminui a ação desses neurônios, e aí, se eu diminuo a ação dos neurônios gabaminérgicos, eu diminuo a concentração de GABA. A partir do momento que eu diminuir a concentração de GABA normal no organismo, né? O que acontece? Eles não vão inibir os neurônios dopaminérgicos, e se eu não estou inibindo os neurônios dopaminérgicos, algumas ações fisiológicas, como comer, eu não começo a desempenhar, né? Eu tô tendo constantemente a liberação de dopamina, eu tô bem, eu tô com a sensação de bem-estar, eu tô sentindo prazer. Então, para que eu vou me alimentar? Então, o equilíbrio que a gente mencionou no início, que é dado pela relação entre a dopamina e o GABA, ele é totalmente desfeito quando se utiliza essas drogas. Então, os níveis de GABA ele caem muito, e quando o indivíduo não está usando a droga, né, para liberar essa dopamina, não vai ter nenhum neurotransmissor, especificamente o GABA, que vai atuar lá nos neurônios para sinalizar: ei, tu tem que comer agora, né? Tem que comer de novo, tem que fazer tal atividade de novo. Então, não vai ter isso, porque a pessoa vai estar sentindo ali aquela sensação de bem-estar constante. Então, vai acontecer um desequilíbrio na concepção de outras atividades prazerosas, que muitas vezes são essenciais. Comer é essencial. Então, por isso que a pessoa começa a emagrecer. Obviamente, a gente tem a ação, né, sobre os anorexígenos, que vai inibir apetite e tudo mais, mas principalmente a base do mecanismo parte daí, da inibição desses neurônios gabaminérgicos. Então, isso faz com que ocorra uma excitabilidade geral por falta de inibição. Então, o neurônio está constantemente excitado, porque ninguém está inibindo ele. Se ele está constantemente excitado, né, o neurônio dopaminérgico, ele está sempre liberando dopamina, está sempre sinalizando de que está tudo ok. Essa hiperexcitabilidade leva à geração de vários sintomas, né? Que é a síndrome de abstinência. Então, quando passa muito tempo sem utilizar a droga, que mantém os níveis de dopamina mais elevados, né? Então, quando fica aquele nível normal de dopamina dentro do organismo, porque não é inibido, mas também não tem o pico, porque não tem o estímulo da droga, então fica ali, começa a síndrome de abstinência e começa a afetar todas as partes do organismo, então causa um desconforto, vai estimular ele a usar a droga para acabar com esses sintomas perturbantes. Por quê? Porque ele sabe que a partir do momento em que ele utilizar a droga, os níveis de dopamina vão subir muito, bastante, e aquele prazer, aquele bem-estar, ele vai acontecer novamente, certo? Então, gente, eu quero mostrar para vocês agora um vídeo para facilitar essa visualização de como é que acontece esse processo a nível dos neurônios dopaminérgicos, tá? Então, só um segundo. Dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando está com fome, porque você sabe que depois de comer se sentirá bem. Em outras palavras, ele torna a atividade de comer agradável e memorável, para que você queira fazer isso sempre que sentir fome. Drogas de abuso se apropriam desse sistema, tornando as necessidades naturais da pessoa em necessidade de drogas. O cérebro é composto por bilhões de neurônios ou células nervosas, que se comunicam através de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Quando um neurônio é estimulado o suficiente, o impulso elétrico, chamado de potencial de ação, é gerado e viaja ao longo do axônio, para a terminação nervosa. Aqui é desencadeada a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, um espaço entre os neurônios. O neurotransmissor, em seguida, se liga no receptor do neurônio vizinho, gerando um sinal nele, transmitindo assim a informação para esse neurônio. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, a ATV,
do mesencéfalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. Participar de atividades agradáveis gera potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no ATV. Isso faz com que haja liberação de dopamina pelos neurônios na fenda sináptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico. Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produza sensações de prazer ou efeito de recompensa. Moléculas de dopamina são, em seguida, removidas da fenda sináptica e transportadas de volta para o neurônio transmissor, por uma proteína especial, chamada de transportador de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina na via de recompensa. Algumas drogas, como o álcool, heroína e nicotina, estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na ATV, para que eles gerem mais potenciais de ação. Indiretamente, vocês já conseguem compreender, né? Que eles vão ou ativar neurônios glutaminérgicos para que eles, excitados, liberem glutamato, e esse glutamato vai atuar sobre os neurônios dopaminérgicos para liberar mais dopamina, ou eles vão atuar inibindo os neurônios GABAminérgicos. Se eu inibo os GABAminérgicos, eu não libero GABA, GABA não inibe os neurônios dopaminérgicos, e aí libera mais dopamina. Então, esse é um mecanismo indireto, né? Mas a gente também tem os diretos, que é o que vai aparecer agora. A cocaína atua na terminação nervosa. Ela liga-se ao transportador de dopamina e bloqueia a recaptação de dopamina. Metanfetamina, um estimulante, atua de forma semelhante à cocaína no bloqueio da remoção de dopamina. Além disso, ela pode entrar no neurônio, nas vesículas que contêm dopamina, provocando a liberação de dopamina, mesmo na ausência de potenciais de ação. Diferentes drogas agem de maneira diferente, mas o resultado comum é que a dopamina se acumula na sinapse em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso provoca uma estimulação contínua. Talvez a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários de drogas. Exposições repetidas. Então, gente, só para destacar aqui, né? A cocaína e a metanfetamina, elas já têm ação direta. E o que é essa ação direta? Agem diretamente na sinapse. Então, ou aumenta a liberação de dopamina na sinapse, e aí se eu tenho mais dopamina, eu vou ter mais sensação de prazer, ou eles vão inibir os receptores, né, que fazem o transporte de retorno dessa dopamina para o neurônio que está mandando a resposta. Então, se eles estão inibindo, como vocês estão vendo aí, né, a bolinha roxa, esse transportador de retorno, então mantém a dopamina por mais tempo na sinapse. Então, os indiretos, eles atuam ali a nível de corpo celular do neurônio, né? E os diretos, eles atuam a nível de sinapse. A surtos de dopamina causados pelas drogas eventualmente dessensibilizam o sistema de recompensa. O sistema deixa de responder a estímulos cotidianos. A única coisa que se torna gratificante é a droga. Dessa maneira, as drogas alteram as prioridades da vida da pessoa. Depois de algum tempo, até mesmo a droga perde a sua capacidade de recompensa, e as doses necessárias para atingir o efeito de recompensa são mais elevadas, levando à overdose de drogas. Então, gente, outra coisa que eu quero destacar para vocês, que fica mais fácil de visualizar depois de ver o vídeo, é que vocês viram lá os mecanismos indiretos, né? As drogas que têm ação indireta, elas têm uma capacidade de dependência menor do que as drogas que têm mecanismos diretos de ação. Então, quando a gente precisa ter uma ação no corpo celular do neurônio dopaminérgico, que é o que é feito pelas drogas de ação indireta, seja através do GABA, seja através do glutamato, a capacidade de gerar dependência, ela é menor. Significa que não exista? Não, de forma alguma, porque a gente sabe que todas as drogas, elas têm uma capacidade de gerar dependência, mas ela é menor em que sentido? Do que a anfetamina e a cocaína, que atuam aí diretamente na sinapse. Então, essas drogas, por atuarem muito já no processo de sinapse, da transmissão desse sinal, elas causam uma dependência muito maior e bem mais rapidamente, né? Então, aqui o que vocês veem,
do lado esquerdo, né? Justamente as drogas que têm uma ação indireta. Então, o álcool tem ação indireta, os alucinógenos, a nicotina do cigarro, os opioides, a maconha, eles vão atuar de forma indireta a nível de GABA, de glutamato, ou no próprio neurônio dopaminérgico, mas a nível de corpo celular desse neurônio. Enquanto as anfetaminas e a cocaína atuam diretamente na sinapse, e por isso elas podem causar uma dependência muito maior e bem mais rapidamente no indivíduo. Agora, né, depois que a gente viu isso, a gente vai entrar na fisiopatologia específica de algumas drogas, né? Então, essa figura ela é muito boa para que a gente consiga visualizar esse processo. Assim, basicamente, as anfetaminas e a cocaína, elas têm uma ação direta nos neurônios dopaminérgicos, que eu já comecei a introduzir para facilitar a compreensão, né? Isso vai favorecer o aumento da concentração da dopamina nas sinapses. Se eu aumento a concentração da dopamina na sinapse, eu aumento a sensação de prazer. Seja pelo aumento da liberação desse neurotransmissor das vesículas nas terminações dos axônios, das sinapses, né? Que é o que a anfetamina faz, né? A anfetamina, ela principalmente entra nesse neurônio dopaminérgico amarelinho, né? E vai atuar direto aí, lá nessa sinapse, vocês estão vendo umas bolinhas pretas, e onde termina o axônio desse neurônio dopaminérgico, que é o amarelo, pronto. Ela entra nessa região aí das terminações dos axônios, e vai favorecer a liberação de mais dopamina. Então, se eu libero mais dopamina, eu aumento a concentração de dopamina na sinapse. Além disso, ela se liga aos transportadores de retorno da dopamina para dentro do neurônio dopaminérgico, mantendo eles mais tempo na região sináptica. Ou a gente também pode ter a ação da cocaína, né, que vai chegar ali nos transportadores de recaptação da dopamina nas sinapses e vai inibir esse transportador de retorno, de recaptação da dopamina. Então, vai acabar mantendo a dopamina mais tempo na região sináptica, então mantém uma sensação de prazer e bem-estar durante mais tempo. Então, em ambas as situações, a concentração da dopamina na sinapse, ela vai aumentar. Seja pelo mecanismo, né, de entrar, das anfetaminas, de entrar na terminação do axônio e favorecer a liberação de mais dopamina, seja pela inibição do transportador de recaptação da dopamina. E aí essa sensação de prazer, ela vai durar mais tempo e vai ser mais intensa. Mas, obviamente, após um tempo, ela vai passar quando o organismo tiver metabolizado toda a droga. E aí a gente vai ter o reflexo, que foi o que a gente viu no vídeo, que com o tempo aquela dose não vai ser mais suficiente para liberar a quantidade de dopamina elevada que a gente está acostumado a receber quando usou as doses iniciais da droga. Então vai precisar de uma dose maior da droga para que a gente consiga aí liberar mais dopamina e ter aquela sensação de prazer e bem-estar que se teve anteriormente. Então, por terem ação direta nos neurônios dopaminérgicos, essas drogas têm um potencial de causar dependência muito maior e mais rapidamente. Então, é o que eu destaquei para vocês, cocaína e anfetaminas, que estão ligadas aí à dopamina, porque elas atuam diretamente ali na sinapse onde essa dopamina, onde esse neurotransmissor é liberado, certo? E os opiáceos, né, os opioides, os opiáceos, os nicotínicos, os alcoólicos, né, do etanol e os canabinoides, eles aumentam a concentração de dopamina indiretamente pela relação com outros neurônios. Então, são os neurônios gabaminérgicos que a gente mencionou, os neurônios glutaminérgicos, os neurônios colinérgicos, né, quase não saiu, principalmente, certo? Então, especificamente, os opiáceos, né? Nós temos aí opiáceos endógenos, que são produzidos por neurônios opioides, que são os peptídeos opiáceos, que são produzidos pelo nosso organismo, tá? Ou a gente também tem os exógenos, que são aí provenientes de drogas, sejam os medicamentos, a gente tem a morfina, que é um medicamento e é
um opiáceo. E nós temos também as drogas, a heroína, que também é uma droga, mas ela já é do grupo das ilícitas, que vão atuar indiretamente como? Eles vão inibir os interneurônios gabaminérgicos na área tegmental ventral através do estímulo aos receptores opioides, que são esses receptores MOR, que aí eu destaquei, opiáceos vão atuar no MOR. Então, vem a molécula de opiáceo, se liga ao receptor MOR nos neurônios gabaminérgicos. Esses neurônios rosazinho, aí são todos neurônios gabaminérgicos, certo? Então, ele vai se ligar nesse receptor amarelo e vai aí, esse opiáceo vai interagir com esse receptor e ele existe, né, como vocês estão vendo aí, na membrana dos neurônios gabaminérgicos, e a partir do momento que a gente tem a ligação do opiáceo a esse receptor MOR na membrana dos gabaminérgicos, ele vai ter acoplado a ele, esse receptor MOR, proteínas G inibitórias. A partir do momento em que o opiáceo se ligou ao receptor MOR, ele ativa essas proteínas G, e essas proteínas G ativadas, elas vão inibir várias vias efetoras intracelulares, uma das quais, né, uma dessas vias leva à inibição da liberação de GABA. Então, quando ele inibe essas vias intracelulares, ele acaba inibindo a via que libera o GABA. E é justamente assim que a gente tem uma ação indireta desencadeada pelo opiáceo. Além disso, ele também pode atuar nos receptores MOR, que a gente também observa aqui, ó. Nos neurônios glutaminérgicos, a gente também tem, né, o receptor amarelinho nos neurônios glutaminérgicos, então ele também atua indiretamente sobre os neurônios glutaminérgicos, estimulando-os, né, ativando-os a liberar glutamato. Esse glutamato, ele vai se ligar, né, esse glutamato, esse neurotransmissor, ele vai se ligar ao receptor verdinho que vocês observam no neurônio amarelo, no neurônio dopaminérgico, e estimula o neurônio dopaminérgico a liberar mais dopamina. Então, como é que os opiáceos, a morfina, a heroína vão atuar? Nos receptores amarelos dos gabaminérgicos, a partir do momento em que essa morfina, essa heroína se liga nesse receptor, ela ativa proteínas G, essas proteínas G inibem várias vias dentro desse neurônio gabaminérgico e uma dessas vias é a via de síntese do GABA. Então, essas bolinhas rosas que estão sendo liberadas aí nesses neurônios gabaminérgicos que vocês estão vendo na direita e na esquerda, que estão liberando o GABA, estão liberando essas bolinhas rosas, elas não vão mais ser liberadas, porque foi inibida pela morfina, pela heroína, certo? Então, se eu inibo o GABA, se eu não tenho mais liberação do GABA, eu não vou ter ninguém para inibir o neurônio dopaminérgico. Então, vou continuar liberando dopamina, vou continuar gerando a sensação de prazer. Da mesma forma, ele vai atuar no neurônio glutaminérgico, só que em vez dele atuar inibindo o neurônio glutaminérgico, ele atua ativando, né, estimulando esse neurônio glutaminérgico. E aí esse neurônio glutaminérgico vai secretar o glutamato, que são essas bolinhas verdes que estão aí do lado esquerdo. Esse glutamato secretado vai interagir com o receptor que existe no neurônio dopaminérgico, estimulando a liberar e secretar mais dopamina. Então, aumenta a concentração de dopamina, aumenta a sensação de prazer. Isso é a ação, né? A gente já viu a ação da cocaína, das anfetaminas, dos opiáceos, e agora a gente vai ver a ação da nicotina, certo? Então, a nicotina, ela vai aí estimular o disparo dos neurônios dopaminérgicos por seus efeitos nos receptores ionotrópicos, ou também chamados receptores nicotínicos, dos neurônios colinérgicos, certo? Além disso, também vai atuar nos neurônios gabaminérgicos e nos glutaminérgicos, mas a principal via de ação da nicotina presente no cigarro é nos neurônios colinérgicos.
Então, a nicotina ela vai se ligar ao receptor CB1R, que é esse receptor rosa, né? Esses risquinhos rosas que vocês veem aí. Esse neurônio colinérgico é esse que é meio roxo, né? A gente pode dizer que é um roxinho. Então, a nicotina se liga a esse receptor rosa no neurônio colinérgico. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai estimular esse neurônio colinérgico a liberar os neurotransmissores dele. Qual é o neurotransmissor do neurônio colinérgico? A acetilcolina, certo? Essa acetilcolina liberada, ela atua diretamente aí no axônio do neurônio dopaminérgico. Então, observem que tá lá o receptor rosa, né, CB1R, a nicotina veio, se ligou. Quando ela se ligou, ela estimulou o neurônio colinérgico a liberar acetilcolina, e essa acetilcolina está sendo liberada aí, ó, no axônio desse amarelo, desse neurônio dopaminérgico. E existem receptores no axônio do neurônio dopaminérgico que se ligam à acetilcolina, e quando ela se liga, ela estimula a liberação e a produção de mais dopamina na sinapse. Então, se eu estou aumentando a concentração de dopamina, estou aumentando a sensação do prazer, certo? Além disso, né, além de atuar diretamente pela liberação da acetilcolina, que vai favorecer um aumento da concentração da dopamina, porque ela atua diretamente no axônio do neurônio dopaminérgico, a gente também tem a presença, como vocês podem observar aí, do CB1R, né, que é esse receptor ionotrópico ou receptor nicotínico, no neurônio GABAminérgico e lá no neurônio glutaminérgico também, tá? Então, nos neurônios GABAminérgicos, a nicotina ela vai interagir com esse CB1R, inibindo a liberação de GABA. Então, ela se conecta com o receptor e, em vez dela ativar alguma coisa, como ela faz lá no neurônio colinérgico, ela inibe a liberação de GABA. Então, o GABA não é liberado, ou seja, essas bolinhas rosas não são liberadas. Se ele não é liberado, ele não vai atuar inibindo o neurônio dopaminérgico. Isso favorece que a dopamina permaneça sendo secretada ali na sinapse, dando a sensação do prazer. Por fim, a nicotina vai se ligar ao quê? A esse CB1R no neurônio glutaminérgico, e da mesma forma que ele ativa a liberação de acetilcolina nos neurônios colinérgicos, ele também ativa o neurônio glutaminérgico a liberar o glutamato. Esse glutamato, que são essas bolinhas verdes, vão atuar excitando, estimulando o neurônio dopaminérgico a liberar mais dopamina. Não é assim que a gente viu lá anteriormente quando a gente estava discutindo? Então, o GABA, ele é inibido, enquanto o glutamato é estimulado, o que estimula a síntese de mais dopamina, e também a acetilcolina é estimulada a ser liberada, que também estimula a produção de mais dopamina. Então, dá realmente uma sensação de prazer, a nicotina presente no cigarro. É por isso que ela tem um alto potencial de dependência, porque ela gera o prazer por inúmeras vias indiretas, tá? Partindo agora para o álcool e os canabinoides, né, que estão presentes na maconha. Eles já vão aumentar a ativação dos neurônios dopaminérgicos através da inibição da liberação de GABA pelos neurônios GABAminérgicos, favorecendo o estímulo constante dos neurônios dopaminérgicos, que vão aí liberar a dopamina e vão dar a sensação de prazer. No entanto, o álcool e a maconha, né, que aí a gente se refere aos canabinoides, principalmente, e aí dentro dos canabinoides, quando eu falo, me refiro à maconha, porque existem vários canabinoides dentro da maconha. A gente tem o canabinoide, que é utilizado inclusive, né, como o tratamento que se passa hoje em dia para dor e etc. Mas a gente tem também o THC, que é o tetraidrocannabinoide, que ele tem um potencial de gerar dependência muito maior e também de causar danos ao sistema nervoso. Então, por isso que a gente não diz, o tratamento é fumar maconha para a pessoa, não. Tem que extrair só aquele canabinoide que não é prejudicial e tirar esse THC, que esse THC é extremamente prejudicial para o organismo. Então, o álcool e os canabinoides, ou seja, todos os canabinoides que estão contidos dentro da maconha, eles vão atuar
inibindo os neurônios GABAminérgicos, né, indiretamente. Então, se eu não tenho GABA, eu não vou inibir o neurônio dopaminérgico, então mantenho a liberação de dopamina por mais tempo. Mas ao contrário de todos os outros que a gente viu anteriormente, tanto o álcool, né, como a maconha, eles vão ter um efeito inibidor sobre os neurônios glutaminérgicos, inibindo a liberação de glutamato, né, e reduzindo as respostas motoras, principalmente e cognitivas, que é a principal função dos neurônios glutaminérgicos, a resposta motora e cognitiva. Então, a partir do momento em que eu inibo esses neurônios glutaminérgicos, é por isso que a pessoa fica mais relaxada, né? Porque não tem motor, então relaxa os músculos. Ela fica assim meio, como a gente diz aqui, né? Lesada, porque teve essa redução da capacidade cognitiva. Ah, mas ela vai ter a sensação de prazer? Vai ter a sensação de prazer, porque ele também vai atuar nos neurônios dopaminérgicos, também vai receber o neurônio dopaminérgico, vai receber o estímulo, né, para liberar a dopamina. Ele vai liberar a dopamina porque ele não está sendo inibido pelo GABA, então vai continuar a produção de dopamina, por isso a sensação de prazer, de bem-estar, quando se fuma a maconha, quando se bebe, né? Então tem a sensação de prazer, mas outras funções elas vão ser deprimidas. Então, a gente vai ter o efeito inibidor nos neurônios glutaminérgicos, que faz com que a resposta motora e cognitiva ela seja reduzida por conta dessa ação, ok? Então, agora a gente vai ver alguns aspectos gerais das principais drogas, né? A gente viu os mecanismos fisiopatológicos, mas como visto, a maioria das drogas, elas causam dependência, tolerância e síndrome de abstinência. Essa dependência, nós vimos que ela pode ser física ou psicológica. No caso da psicológica, quando o indivíduo ele já se habituou com aquela sensação provocada pela droga e ele vai necessitar dessa droga para se sentir bem. Já a dependência física é aquela em que o próprio organismo já se habituou aos elementos que compõem a droga e a falta desses elementos pode gerar desequilíbrios bioquímicos que se manifestam sobre uma série de efeitos provocados no próprio corpo do indivíduo. Foi o que a gente viu no vídeo, né? Que ela mostrou que à medida que vai se utilizando a droga, vai precisando de doses cada vez maiores, que é o processo da dependência e também da tolerância. Então, se vai precisando de doses cada vez maiores, a gente precisa daquilo para conseguir realizar essas sinapses, né? Essa transmissão da informação nos neurônios. Então, cada vez mais vai ter a dependência física, não só do bem-estar, para que a gente consiga realizar alguns processos de transmissão sináptica com a presença da droga, porque sem ela não está mais funcionando, então já gera a dependência física. A tolerância, ela ocorre quando uma determinada dose da droga, ela não provoca mais a sensação que era provocada no início, né, anteriormente, o que faz com que o indivíduo queira consumir uma dose cada vez maior. A gente já discutiu, a síndrome da abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção ou a diminuição do consumo de uma droga. E de forma geral, as drogas elas podem ter efeitos sistêmicos. Então vai ter a desregulação do sistema imune, que a gente discutiu, a pessoa fica mais propensa a pegar infecções. Vai ter desnutrição, porque vai ativar lá os neurotransmissores anorexígenos, né? E aí a pessoa tem a perda de apetite, a sensação de prazer, o prejuízo nos neurônios gabaminérgicos, vai prejudicar a sinalização de inibição que ele faz, e aí não vai dar aquela resposta que algumas situações, algumas ações fisiológicas necessitam. Então ele não vai mais dizer, olha, é hora de comer, é hora de fazer tal coisa. Então ele não sinaliza mais para isso, e com isso pode levar a pessoa a não se alimentar, e aí causa a desnutrição. Hipertermia, principalmente as drogas estimulantes, né? Como estimula demais o organismo, começa a ter várias contrações musculares, então acaba aumentando a temperatura do organismo. Respiração anormal, a gente viu que tem alterações cardiorrespiratórias, então vai ter essa alteração. Palidez, pupilas dilatadas, outras não vão ter pupilas dilatadas. Apodrecimento dos dentes, dano renal, né? Porque tanto os rins como o fígado estão trabalhando para tentar eliminar as toxinas.
prejuízo no prazer sexual, e aí eu destaco para vocês a diferença entre excitação e prazer. As pessoas que utilizam drogas, normalmente elas têm uma excitação muito grande, né? Porque principalmente nas drogas estimulantes, porque acaba estimulando demais a pessoa, mas aí ela tem uma dificuldade de se alcançar, por exemplo, o orgasmo. Então, de ter o prazer naquela relação em si. Por quê? Porque essas sinapses, essa troca sináptica, ela está prejudicada. Então, há a excitação, mas não se consegue chegar ao prazer de fato. Diminuição de coordenação, então, principalmente aqueles que vão inibir os neurônios glutaminérgicos, né? Os neurônios glutaminérgicos são aqueles voltados para a capacidade cognitiva e motora. Taquicardia, dor de cabeça, insônia. Se a droga for muito estimulante, a pessoa tem dificuldades para dormir, comportamentos agressivos, aquelas drogas que são alucinógenas ou estimulantes, dependendo da personalidade da pessoa, em vez dela ficar só se mexendo, mais nervosa, ela começa a ficar agressiva. Paranoia pode desencadear, pode ser um fator ambiental para desencadear um transtorno mental. Diminuição do apetite, irritabilidade, tonturas, alucinações e também ataques de pânico, né? Então, especificamente, gente, a gente tem aí, né? Destacando principalmente o etilismo, né, que é das bebidas alcoólicas, os efeitos provocados pelo álcool, eles estão diretamente relacionados ao tempo que o fígado leva para metabolizar o álcool. Por exemplo, uma latinha de cerveja, ela é metabolizada em 1 hora, mas 10 latinhas levarão 10 horas. E nessas horas, o álcool não metabolizado, ele fica circulando, né, no nosso organismo e pode gerar inúmeros efeitos tóxicos dentro do organismo. Então, a curto prazo, o primeiro efeito é a fala arrastada, né? Tontura, ânsia de vômito. Além disso, se uma pessoa ingerir uma quantidade muito grande, ela pode ter diarreia, azia, queimação no estômago, dor de cabeça, dificuldade de respirar, né? A dor de cabeça está associada principalmente aí à desidratação. A desidratação, ela vai diminuir a quantidade de água no organismo, que acaba diminuindo a volemia do sangue, e aí tem que aumentar a sobrecarga cardíaca, né, para tentar manter a circulação daquele sangue que está mais viscoso, que nós falamos já no início. A visão e a audição vão ficar alteradas, além da capacidade de raciocinar, ter atenção e coordenação motora. Por quê? Porque a gente acabou de ver, né? O álcool, ele tem a atuação inibitória sobre o neurônio glutaminérgico. O neurônio glutaminérgico é que está relacionado às funções motoras e cognitivas. Então, se ele tem essa ação inibitória, ele vai prejudicar a capacidade motora e cognitiva do indivíduo. Então, vai ter perda de reflexo, de julgamento, de memória. É muito comum, né, o blackout alcoólico, seja de fragmentos ou seja total. Isso porque quando o indivíduo está ingerindo uma quantidade muito elevada de bebida alcoólica, acaba havendo uma inibição do hipocampo. Então, quando a gente inibe o hipocampo, não vai gerar as memórias daquele momento. Então, tem um blackout. Outro problema gravíssimo que pode ocorrer é o coma alcoólico, né? Em que a pessoa perde completamente a consciência. Normalmente, o etanol, ele sinaliza a liberação de insulina, porque o etanol, ele tem um elevado teor calórico, né? Então, o organismo, ele confunde ele com o carboidrato. Então, quando ele está circulando, né, tem um teor muito elevado dele no sangue, o organismo confunde pelo alto teor calórico ele com a glicose. E aí aumenta a liberação de insulina. Se eu estou aumentando a liberação da insulina, isso faz com que a glicose do sangue ela seja toda captada, né? Então, se eu estou captando a glicose, se a pessoa não tiver se alimentado, isso vai se agravar mais ainda. Porque o pouquinho de glicose que tinha no sangue acabou de ser captado porque o etanol sinalizou para a liberação da insulina. E aí isso vai gerar uma hipoglicemia, né? Então, o fato de se alimentar normalmente vai poder ajudar para manter essa glicemia,
No entanto, devido aos efeitos deletérios do etanol, o fígado ele vai escolher metabolizar primariamente o etanol e não a glicose, né? Então ele vai escolher, ele não vai se voltar para sintetizar glicogênio, para realizar a gliconeogênese, para obter a glicose. Ele quer eliminar a toxina. O foco principal do fígado é eliminar o etanol. Então, em vez dele pegar e começar a tirar essa glicose no processo de digestão, fica tudo pausado, é como se a gente pausasse a digestão. Mas eu me alimentei. Mas o nosso sistema digestivo está extremamente lento, porque o foco é resolver o problema do álcool e não metabolizar alimentos, entendeu? Então, pode ajudar você a se alimentar? Pode, que vai liberando aos pouquinhos uma pequena quantidade de glicose. Mas o ideal, quando a pessoa, obviamente, né, tá no estado mais agravado, é introduzir logo a glicose endovenosa, né? Então, é por isso que quando a pessoa está em coma alcoólico ou ela está muito bêbada, a gente já coloca, porque nessa situação é provavelmente porque ela não se alimentou, né? E aí tem os danos associados, o aumento da liberação da insulina causou uma hipoglicemia e por isso ela entrou no coma alcoólico. Então já taca logo a glicose endovenosa, porque aumenta a glicemia diretamente e aí começa a recuperar o indivíduo. Porque se for esperar se alimentar para ir passar por todo o processo digestivo e aí o fígado ir armazenando glicogênio, aí ir transmitindo para as outras células e liberando, então isso vai levar tempo demais, porque a prioridade do fígado é metabolizar o etanol e não a glicose. Então, por isso que é indicado o uso da glicose endovenosa para aumentar essa glicemia e a pessoa sair desse estado hipoglicêmico. Para as mulheres grávidas, né, o consumo da bebida alcoólica ainda tem outros problemas, já que o álcool ele pode causar síndrome fetal alcoólica e aí provocar alterações genéticas que podem causar má formação, retardo mental no feto. E a longo prazo, os efeitos do álcool podem incluir arritmia, então a constância de ficar sobrecarregando, né, o coração para bombear aquele sangue viscoso no momento do consumo do álcool, pode acabar acarretando em arritmia cardíaca, um aumento do colesterol, aumento da aterosclerose. Se eu estou aumentando o colesterol, estou aumentando a concentração de lipídios. Se eu tenho um aumento da concentração de lipídios, esses lipídios é que se acumulam na formação da aterosclerose. Vamos ter inflamação endotelial, que aí também favorece a aterosclerose. O etanol que fica circulando constantemente ali, ele vai causar uma lesão no endotélio, né? E aí, o que é que acontece quando a gente tem lesão no endotélio? Favorece a formação dos trombos. Então, é uma inflamação constante no endotélio. Essa inflamação constante vai favorecer a aterosclerose, que a gente já viu. E, obviamente, hepatite, começa a ter inflamação do fígado, que pode, inclusive, evoluir para a cirrose. Então, uma outra característica é o aumento do ácido úrico, que pode, inclusive, ficar acumulado nas articulações, causando uma dor aguda, que é o que a gente viu a gota, né? Que é a síndrome metabólica, uma doença articular metabólica, que tem esse acúmulo do ácido úrico pelo mau funcionamento renal. Além disso, há problemas sociais, né? Principalmente na questão familiar. Então, tem uma desestruturação familiar, tem violência doméstica. A pessoa também não consegue trabalhar, acaba sendo demitida porque chega bêbado no trabalho. Tem a violência no trânsito, a violência entre as pessoas. A pessoa bebe, aí começa a brigar. Então, tem vários problemas associais, além dos problemas clínicos, né? Dos problemas individuais. E o cigarro, o tabagismo, né? No passado, como eu mencionei no início, né, nos anos 40 e 30, quem fumava era uma pessoa, nossa, que descolada, esse cara é bom, porque a publicidade retratava as pessoas que fumavam como vencedoras, como pessoas donas do seu próprio destino, e isso colaborou para a cultura de fumar. Mas aí as campanhas contra o tabagismo mostraram os efeitos deletérios do cigarro a curto prazo. A gente viu, inclusive, na nossa aula de epidemiologia de neoplasias, né, a queda que teve no câncer de pulmão, porque isso estava associado com as campanhas educativas que começaram a ser feitas contra o cigarro, contra o tabagismo, mostrando que ele, de fato, causava prejuízos imensos à saúde do indivíduo.
E aí, a curto prazo, ele vai trazer as sensações prazerosas e reconfortantes. A gente viu lá a nicotina atuando nos neurônios colinérgicos e nos glutaminérgicos, ativando eles, né, que são neurônios excitatórios que favorecem a liberação de mais dopamina. Além disso, ele também é uma substância, a nicotina também é uma substância inibitória dos GABAminérgicos. Então, ele favorece essa liberação maior de dopamina, então ele dá uma sensação de prazer de fato. Mas aí vai ser seguido pelo aumento do ritmo cardíaco, da frequência respiratória, da pressão arterial, né, que é uma droga estimulante. A longo prazo vai gerar irritação das vias respiratórias, que pode favorecer a metaplasia, e isso vai aumentar a mucosidade nas vias, dificuldade de eliminar esse muco, pode gerar bronquite, e aí vai gerando os processos inflamatórios que podem, inclusive, favorecer a ocorrência das neoplasias. Podem surgir as úlceras digestivas, né, pela fumaça, faringite, laringite, pigmentação da língua e dos dentes. A pessoa que fuma a gente já consegue reconhecer de longe, né? Problemas nas papilas gustativas, problemas cardíacos, que muitas vezes é desencadeado pela má circulação, e a pessoa inclusive pode ter amputação de alguns membros, né? Tá muito associado ao tabagismo, a amputação de membros. É a causa de 85% dos cânceres de pulmão, né? Então, a predominância da causa dos cânceres de pulmão é o cigarro. Além de câncer de estômago, também causa o câncer da cavidade oral e altera drasticamente o crescimento do feto em mulheres grávidas, além de trazer complicações durante a gravidez, como um parto prematuro. Próxima droga mais comum é a maconha, né? A maconha, ela tem origem na planta cannabis e ela pode ser consumida na forma de cigarro ou cachimbo, ou inalador, ou doces ou bolos para comer, né? Tem gente que faz aqueles doces que é o conhecido lá na Holanda. Então, o primeiro efeito é a sensação de relaxamento e de desinibição, né? Porque ele vai atuar liberando a dopamina, mas ele vai também atuar inibindo o GABA, que vai favorecer essa liberação de dopamina maior, mas ele também vai atuar inibindo os neurônios glutaminérgicos, né? Então, aí, quando o neurônio glutaminérgico, a gente tem um relaxamento motor, um relaxamento muscular, mas pela dopamina a gente vai ter essa desinibição, que a pessoa fica mais feliz, ela fica mais desinibida. Aí algumas alterações físicas também vão acontecer, a gente vai ter o aumento da frequência cardíaca, com queda em seguida, e essa queda em seguida é que é responsável pela dilatação dos vasos, e aí quando esses vasos dilatam, né, acaba gerando a característica dos olhos vermelhos, certo? Que está principalmente associada ao THC, certo? Vai ter o aumento do apetite, porque o THC, ele vai estimular aí, no caso, os orexígenos, né? Que tem cocaína, anfetamina, estimula os anorexígenos, né? Que inibem o apetite. No caso do THC, que está contido na maconha, ele vai estimular o apetite, porque ele estimula os orexígenos. Também está associado, pode ser enquadrado, além de droga depressora, né? Pode ser enquadrado como droga alucinógena, né? Que ela causa alucinações, pode causar ansiedade, descoordenação motora, porque inibe lá os neurônios glutaminérgicos, causa dependência psicológica, mas não física. E aí, essa dependência psicológica pode acarretar na tolerância. Então, a longo prazo, pode causar debilitação física, né? Ele pode sim afetar os neurônios, né? Acabar degradando os neurônios, então causa uma debilitação física, principalmente a nível do sistema nervoso. Além disso, também é fumaça, né? Então pode gerar inflamações constantes, faringe, laringe, do sistema respiratório. Gera problemas de memória. Se eu estou destruindo aí neurônios, eu não vou ter mais uma quantidade ideal de neurônios para manter a memória. Falta de atenção, de concentração, também é associado a isso, porque os canabinoides, principalmente o THC, lesionam os neurônios, né? Destaco para vocês que existem canabinoides sintéticos, né, que está na moda agora, que são os chamados K2, K4 e principalmente o K9, que está se tornando uma epidemia no Brasil. E esses canabinoides sintéticos, eles são muito mais impactantes do que a própria maconha em si.
né? Eles são substâncias similares ao THC da maconha, o tetraidrocannabinoide, que é o pior composto dentro da maconha. Existem vários canabinoides e o pior é o THC, e justamente foi o que eles pegaram para tentar sintetizar no laboratório. Tentar não, né? Já fizeram. No entanto, ele tem um potencial 100 vezes mais impactante do que a maconha. Então, aquilo que a maconha causa, ele vai causar 100 vezes mais intensamente. Consequentemente, causa estímulos e depressões muito mais intensas, com uma sensação de prazer muito maior, porque ele inibe muito mais intensamente os neurônios gabaminérgicos, né? A maconha inibe os gabaminérgicos, mas esse K9 ele inibe muito mais intensamente. Se eu inibo muito mais intensamente, então eu vou ter muito mais neurônios dopaminérgicos liberando dopamina, então dá uma sensação de prazer muito grande. No entanto, o que é que a maconha faz, né? A maconha e o álcool, eles também inibem os neurônios glutaminérgicos, né? Se eu estou inibindo os neurônios glutaminérgicos, estou inibindo ali a ativação motora, a ativação cognitiva. Então, a gente tem uma depressão dos movimentos e da cognição muito mais intensas também, pela inibição muito maior dos neurônios glutaminérgicos. Então, quando a gente vê a cena, quando mostra nos jornais, né, é a pessoa completamente parada, porque ela não consegue se mexer, porque a capacidade cognitiva e motora dela está completamente inibida. E, assim como a maconha, né, ela vai gerar alucinações, só que as alucinações são muito mais intensas. Quando descrevem o que elas causam, são aquelas luzes bem mais intensas, é praticamente bem mais relacionado ao que o LSD, ao êxtase causam nos momentos alucinógenos. Então, é uma droga bem pesada, que é o que o pessoal chama de zumbi, né? A pessoa fica, de fato, com o aspecto zumbi, ela fica parada lá, aí cai a cabeça, cai os braços, fica tudo esticado porque ela não consegue se mexer, não tem função motora e fica viajando lá nas alucinações que ela tem causadas pela droga, certo? Outro tipo de droga também muito importante é a cocaína. A cocaína ela é extraída das folhas da planta coca e é ingerida através da via nasal, né, cheirando, ou de uma forma injetável. Pode se derreter na colher, vai coletar com a seringa e aplicar no braço. Inicialmente, ela gera uma sensação de autoconfiança e um vigor intenso nas quantidades mais baixas, né, que são usadas no início. E depois, em quantidades muito elevadas, pode gerar irritabilidade, depressão e psicose, quando a pessoa utiliza quantidades elevadas demais. Pode gerar dependência psicológica e física, a gente viu que ela atua diretamente lá na sinapse, então vai ter uma hora que ela não vai se ligar a transportadores suficientes, então a gente vai precisar que ela tenha uma concentração bem maior para liberar uma quantidade de dopamina que gere a sensação de prazer real. E ela pode causar danos ao septo nasal, né, principalmente para quem ingere via nasal, e aos vasos sanguíneos, além da psicose. Para quem não sabe, o crack é a forma cristalizada da cocaína, que pode ser fumada, né, que é a forma aspirada, que atinge muito mais rapidamente, por estar no estado gasoso, os pulmões. Então, ele tem uma resposta muito mais alta, muito mais rápida no indivíduo quando ele é aspirado. Então, esse crack, ele cai diretamente nos pulmões, atingindo já os capilares sanguíneos rapidamente, porque a gente não tem ali os alvéolos pulmonares todos irrigados com os capilares para que ocorra a hematose, a troca do oxigênio e do gás carbônico. Então, essa cocaína aspirada, né, ela já chega no estado gasoso direto nos pulmões e já passa direto para o sangue. Então, ela não leva um tempo para ser metabolizada pelo sistema do organismo para chegar ao sangue. Já cai a quantidade total direto na corrente sanguínea do indivíduo. Então, ela chega muito mais rapidamente ao sistema nervoso e numa concentração muito maior, porque não vai sendo liberada aos poucos, que é como acontece no caso da cocaína cheirada, que leva aí uns 50 minutos de ação, porque vai sendo liberada aos poucos. Já no caso do crack, não. O que ele é fumado, o aspirado já vai direto para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea vai chegar muito rápido ao sistema nervoso central e já chega toda a quantidade que a pessoa
aspirou, então chega uma concentração muito elevada. E o que é que isso vai causar? A recompensa do uso do crack vai ser dada, né, a recompensa de forma muito mais rápida e muito mais intensa, que chega muito mais rápido em quantidades muito maiores no sistema nervoso central. Então, por isso que a sensação ela é bem mais intensa do que no caso da cocaína cheirada em pó. No entanto, por ser muito rápido, a tolerância e a dependência são atingidas muito brevemente. E aí o usuário ele vai precisar de doses muito maiores e muito mais frequentemente. Então, as pessoas que usam cocaína, normalmente, elas não demonstram tanto serem dependentes químicos, né? Já os usuários de crack é aquilo que a gente vê mesmo na Cracolândia, né? Aquele aspecto que a gente já sabe que é de pessoa que é o usuária desse tipo de droga, porque ele tem esse impacto e, consequentemente, como a gente vem discutindo, as drogas que têm um impacto maior, mais rápido e mais intensa, elas vão gerar uma dependência e uma tolerância muito mais intensamente e muito mais rapidamente, certo? Anfetaminas, né? O último grupo que a gente vai colocar são drogas sintéticas, né? Então tem a metanfetamina, tem a ritalina, que são ingeridas de forma oral ou de forma injetável. Aqui eu destaco, a metanfetamina é ilícita, né? E a ritalina é lícita, é um medicamento do TDAH, certo? Que são ingeridas de forma oral ou de forma injetável, mas também podem ser fumadas. E vai causar aí dilatação da pupila, aumento da pressão arterial e da frequência cardiorrespiratória. E aí, a longo prazo, pode causar as arritmias cardíacas, convulsões, intoxicações agudas, vômitos quando está em grandes quantidades. Tem um risco de dependência física e psicológica. Ao longo prazo, pode causar hepatites tóxicas, convulsões, né, pelos danos aos neurônios, desnutrição, cegueira, danos sociais. Então, a gente vê que varia muito. E existem, professora, mas o pessoal fala tanto da maconha, eu já não concordo, acho que a maconha não faz tanto mal assim. Gente, a gente vai ver quando a gente estiver nos transtornos mentais, que existem diversos estudos que colocam que a pessoa, né, porque a pessoa tem que ter, para ter um transtorno mental, ela tem que ter a predisposição genética e os fatores ambientais associados. E um dos fatores ambientais associados é justamente o uso da maconha. E aí a pessoa, ela não... fumou quantos anos? Não, usou uma vez e desenvolveu a esquizofrenia. Então, quando a gente fala que é uma coisa ruim, é porque é uma coisa ruim. E existem indivíduos e indivíduos, existem predisposições genéticas que podem acarretar em danos maiores em determinados indivíduos. Então, pode ter gente, como eu falei, né? Eu tenho diversas pessoas que eu conheço que usavam o lança-perfume quando era jovem, e que hoje são pessoas normais, trabalham aí, pais de família e tudo mais, mães de família. Mas podia ser que outra pessoa que utilizasse desenvolvesse a dependência e a tolerância. Por exemplo, eu nunca usei nenhum tipo de droga, nenhum mesmo, nunca tive coragem. Porque minha mãe trabalhava na polícia e ela sempre dizia assim, né? Chegou não sei o que, ela sempre me apavorou com essas coisas. Então, eu sempre tive medo de eu ser aquela pessoa que usa uma vez e vira a dependente, a doida, né? A que vai lá tentar roubar, fazer de tudo para usar mais droga. Então, eu sempre deixei o medo ser muito maior do que qualquer vontade, por mais que fossem todos os meus amigos mesmo, usando na minha frente. Nunca usei, nunca tive coragem de usar nada por medo de eu ser essa pessoa que tem a predisposição a desenvolver alguma coisa ruim, uma dependência maior e acabar me dando mal. Então é algo que, de fato, por tudo que a gente demonstrou, não vale a pena, né? Porque não adianta que eu só chegar e falar do conteúdo para vocês sem tentar destacar o quanto a droga, o uso das drogas é prejudicial, né? Então eu destaco para vocês que não é bobagem, não é, é só um baseadozinho, é só uma besteira. Não é. Pode acarretar em danos a vocês e até mesmo para os descendentes de vocês, se vocês tiverem algum problema, aí vai desestruturar a família de vocês e aí acarreta em problema para todo mundo, né? Eu tô falando de descendência genética, não, é de desestruturação familiar mesmo, certo? Então, a partir de agora, a gente vai para a parte dos transtornos mentais, que eu vou gravar mais tarde, beleza?